pecado do lado, mas também. Certo. Entendeu? Para que o pessoal que assiste pelo Face também possa participar. Bom dia, gente. Obrigado a todos vocês por ter aceito o convite de estar aqui no Zoom. E a quem vai assistir pelo YouTube ou pelo Face, também nosso bem-vindo e, mais uma vez, obrigado por estar hoje, sábado, depois do Dia dos Namorados, aqui com a gente. Espero que o Dia dos Namorados, quem é casado, quem namora, tenha sido bom. Hoje nós temos a pastora Diana, e vamos pedir que ela se apresente, o ministério, mas uma das coisas que para nós é interessante, principalmente sendo eu membro da Ordem do Pastores Batistas do Brasil, ter uma irmã na diretoria, né, como segunda vice-presidente. Tem uma segunda secretária também, né? Isso é muito bom, na minha ótica. Eu sei que estamos um pouco divididos na Ordem do Pastores Batistas, mas o importante é que estamos trabalhando para o Senhor. Pastora Diana, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, para conversar, né, aproveitando essa quarentena. Estamos usando a tecnologia para conhecer um pouco mais do Ministério das Mulheres, já que pouco falamos sobre ele, tem a sua dificuldade, enfim. E não somente o Ministério Feminino, também na área pastoral, mas também outras áreas, né? A irmã também trabalha na área da saúde, que creio que nesse momento temos muitas coisas para aprender. Minha querida irmã, obrigado aos participantes. Gostaria que a irmã se apresentasse, dissesse de onde é, de onde vem, um pouquinho da vida da irmã. Estamos curiosos. Amém. Eu agradeço o seu convite, um convite simpático. Você tem sido muito simpático conosco, com todas as pastoras, com as mulheres no ministério. E isso é raro de se ver. Muito obrigada, viu? Nada. Eu me chamo Diana Flávia, eu sou casada com Marcelo Henrique, mãe de 2 lindos filhos, o Daniel e o Caleb, e sou pastora batista, filiada à Ordem dos Pastores Batistas desde 2000. Minha carteirinha da Ordem é do ano de 2000. E antes disso, já trabalhava na obra do Senhor como missionária, porque na época o título de pastora não me foi confiado, mas eu já trabalhava. Tive o prazer de ingressar no seminário com 15 anos de idade. Então, tenho uma certa trajetória na nossa denominação de serviço, e eu ainda acho muito pouco, sabe? Tudo que a gente faz ainda é muito pouco para o Senhor. Mas sempre na Igreja Batista. Isso não quer dizer que não tenha ajudado outras denominações, tenho amigos em todas as denominações, e ajudei, inclusive, na fundação de igrejas e outros ministérios não batistas. Não é? E, por graça do Senhor, hoje me encontro como segunda vice-presidente da nossa Ordem dos Pastores Batistas. Já ocupei anteriormente o cargo de primeira secretária, de segunda secretária, de terceira secretária. Eu estou na diretoria há quase 10 anos, com um intervalo de uma chamada, antigamente chamava de quarentena também, né? De uma certa quarentena, que você não podia ser eleita sucessivamente, mas já faz um tempo que os pastores confiam em eleger a pastora Diana para o serviço na Ordem dos Pastores do Brasil. Sim, é importante, né? Sempre fui pastora titular. Minha primeira igreja, a primeira igreja que eu pastoreei, foi Juripiranga, aqui no interior da Paraíba, onde eu passei 10 anos como pastora titular. Saí de lá, fui para a plantação de uma outra igreja, onde fui titular também, Camboinha.
e assim por diante. Deus sempre me confiou a titularidade da igreja. Eu estava lá à frente do ministério pastoral e foi assim até o presente momento. Agora, sou membro da Segunda Igreja Batista em Mangabeira, aqui na cidade de João Pessoa. Temos uma igreja virtual chamada Lar, Lugar de Amor e Recomeço. Também temos um ministério com motociclistas. Eu sou piloto e nós temos um ministério com eles, com os motociclistas. Apaixonadamente motociclista. Também lido na área de esportes. Nós tivemos uma escolinha de boxe para crianças de rua. E eu gosto muito de trabalhar com crianças de rua, tirá-las dessa situação e mostrar Jesus para elas e também a disciplina que o esporte traz. Infelizmente, Aguilera, nós tivemos que fechar a escolinha por falta de mantenedores, mas Deus há de providenciar no futuro, não é? Todas as coisas. Que bom. E estamos aí, caminhando até Jesus dizer basta. Pila, muito obrigado pela sua palavra de agradecimento e já quero dizer à irmã que a irmã vai ser importante para o meu objetivo que eu tenho com essas lives. Eu fiquei, já contei isso várias vezes, né? Eu estive numa live de uma teóloga feminista e como havia somente homem, ela disse assim: esta live é protestante, por isso só tem homens, porque se fosse católica romana, teríamos muitas mulheres. E eu pensei, puxa vida, eu sei que tem muitas mulheres trabalhando, eu conheço. Eu só sou fruto de um trabalho de uma mulher. E eu falei, não, então eu vou aproveitar essa coisa toda da pandemia e vou usar a live para começar a entrevistar nossas mulheres, né, nossas pastoras, missionárias, líderes, né? E comecei. E isso tá me empolgando. Então, aí a irmã fala, por exemplo, dessa falta de apoio, né, de contribuição, de financiamento, com certeza. Eu acho que um pouco também falta da divulgação do trabalho das irmãs. Então, a minha proposta é exatamente começar ao sábado a divulgar esse trabalho das irmãs e vou convidar outras pastoras. Então, a irmã, quando alguém perguntar, olha, tem isso, posso ir? A irmã possa dar o aval. Tá Sem bom, minha dúvida. irmã? Deixa eu te perguntar, a irmã falou aí, a irmã plantou igreja, Sim. plantador, como foi sua experiência? Só para... Pastora Aguilera, assim, quando eu cheguei na minha primeira igreja, em Juripiranga, o primeiro casamento que eu fiz, até o prefeito foi, sem nem ter sido oficialmente convidado. A cidade inteira foi ver o casamento sendo realizado por uma mulher. Isso faz anos, mas era no imaginário das pessoas estranho, porque nós não temos esse costume, nós temos uma tradição pastoral masculina. E quando chegou uma pastora, isso foi meio que inusitado. Então, nós chegamos lá com uma igreja deficitária, uma igreja que estava realmente muito doente, não em termos espirituais, mas assim, o templo ruim, pouca membresia. E Deus sempre me confiou, Aguilera, como eu chamo, essas bombinhas. Sempre me mandou para lugares assim complicados. Eu nunca tive a experiência de pastorear uma igreja com 2.000 membros, 3.000 membros, super confortável. Eu sempre fui para revitalizar ou abrir. Então, a minha primeira experiência como pastora foi revitalização daquela igreja. Nós abrimos congregações em outras cidades a partir dessa revitalização. Um trabalho mesmo assim missionário, porque nossas mulheres pastoras são muito missionárias, sabe? Muito. Nós saímos do conforto mesmo, nós saímos de dentro da igreja, vamos às casas, nós visitamos, nós fazemos cultos ao ar livre,
nós assim saímos daquela área tradicional que muitas vezes deixa o pastor muito preso, né, ali dentro da igreja. E aqui não é uma crítica, é uma característica nossa. Então, foi assim o começo de tudo. Aí depois surgiu a necessidade de uma outra igreja que precisava de alguém que tentasse levantar essa igreja, porque ela sofria num patamar. Aí me pediram para ir. Agora, me imagina só como seria deixar uma igreja há 10 anos pastoreando para ir para um lugar completamente desconhecido, tratar de uma outra bomba. Mas aí, como arde no nosso coração, né? Missões, e como, graças a Deus, eu pedi permissão ao meu marido, conversei com ele, e ele disse, estamos juntos, né? Porque muitas vezes os contrários ao ministério feminino pensam que a gente manda em tudo. Eu não sou feminista, eu sou a mulher da casa, meu marido é o cabeça da casa, e tudo que eu sou e faço é em conjunto, é em harmonia total. Então, nós fomos para lá, para Camboinha. Aguilera, nós passamos 2 anos congregando debaixo de sol e chuva, num terreno sem templo nenhum. Foi lindo. Quando chovia, Aguilera, nós saímos correndo com as cadeiras na cabeça para a casa do irmão mais próximo. Hoje, Camboinha tem o seu templo, uma capela linda, feita de drywall, e com todos os departamentos, com tudo funcionando bonitinho. Então, foi uma plantação. Nossa, o agir de Deus ali foi tremendo. Então, esse é o meu trabalho. Eu gosto de plantar a igreja do zero, praticamente. Ou pegar aquele caquinho que sobrou e transformar aquilo em algo grandioso, para a honra e glória do Senhor. Ah, minha querida, como que a irmã vê, nesse momento hoje, nessa pandemia, a igreja? Qual é a sua leitura que faz como pastora, como mulher, e principalmente trabalhando na frente na área da saúde? Como que a irmã vê a postura da igreja? Porque a igreja sofreu um impacto muito grande ao ver seus templos fechados, né? Há que entender de que o Estado, o governo, não proibiu a religião cristã, né? A pessoa está muito confusa nisso, né? Ela fechou um lugar de aglomeração, um templo, mas não proibiu a prática da fé cristã. Então, como que a irmã, qual é a leitura que a irmã faz desse momento da igreja em relação a essa pandemia? Essa pandemia é algo sério, muito sério. Eu trabalho na área de saúde, na enfermagem, e tenho visto as mortes acontecerem e tenho visto o sofrimento de quem está infectado, quem está doente. Independente da questão política, se os números são altos ou baixos, se tem isso, tem aquilo, eu trabalho diretamente com o doente. E esse vírus é agressivo e matador. Então, nós temos que aprender a conviver com ele e procurar meios de salvar o nosso povo. Aí vem a igreja fechada por causa da contaminação, da pandemia e tudo. Pastor Aguilera, eu vou ser bem sincera. Quem está sentindo falta da igreja hoje, dos cultos presenciais, são os crentes de verdade. Nós sabemos que nós temos muita gente na igreja que vai para o culto porque é bonito, porque gosta dos louvores, porque, não sei, por várias razões, mas que, sei lá, não são convertidos de fato. Qualquer perseguiçãozinha, qualquer chateação, qualquer coisa, pula de uma igreja para outra, porque a igreja não falta. Ou então fica em casa. Eu via muitos crentes antes da pandemia dizerem que podiam ser crentes em casa. Eu não sei se o senhor lembra desses comentários, dessa polêmica de que crente não precisa ir para a igreja para ser crente. Eu via muito isso antes da pandemia. Hoje eu escuto os crentes dizerem: que saudade da comunhão, que saudade de ir para o culto,
Ah, que saudade de abraçar o irmão. E eu creio que pós-pandemia, nós vamos ter uma surpresa com as nossas igrejas. Nós vamos ver que quem vai voltar são aqueles que nunca saíram de forma virtual, de WhatsApp, ligações telefônicas, aqueles que participaram das lives, aqueles que já frequentavam os cultos de oração, aqueles que você podia contar com eles. E um número, eu creio que pode até reduzir da frequência pós-pandemia. Teremos um boom. Muita gente vai agora, depois da pandemia, mas depois a gente vai ver quem é crente de verdade, viu? Porque essa pandemia vai servir também para uma certa peneirinha, que já era até necessária. Então, podemos dizer que Pedro, que diz que o juízo começa pela casa de Deus, pode estar acontecendo. Minha querida, mas em termos assim, a irmã vê algum... E até a irmã falou sobre lar. Fala para nós sobre esse lar que me chamou a atenção, que a irmã falou que era a sua igreja virtual. Achei interessante. É verdade, é Fala sobre o verdade. lar para mim, porque eu estou curioso e também eu acho que é uma porta que eu entendo que Deus está abrindo, usando como essa pandemia como ferramenta para a gente enxergar esse mundo virtual de muita gente que pode ser alcançada através da tecnologia, né? Ah, é verdade sim. Nada em vão, não é, não, galera? É. Oi, Zenilda. Chama as meninas aí, Zenilda. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom lhe ver, Zé. Bom te ver também. Oi, Aguilera. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Vamos para o Eu vou lar. chamar as meninas, eu vou chamar as meninas. Chama, Ótimo. chama. O lar. O nome é bem sugestivo, né, Aguilera? Eu me apaixonei por esse nome, lugar de amor e recomeço. A intenção dessa igreja virtual é atingir aqueles que ninguém quer. São os que estão sofrendo com depressão, são os desiludidos com a igreja, são aqueles que nunca entraram numa igreja. Eu tenho amigos, galera, no motociclismo, que dizem para mim assim, pastora, eu não acredito em entidade divina nenhuma. Problema seu, meu irmão. Agora, bora pro culto comigo e carrega tudinho. Então, o lar virtual surgiu para pegar as pessoas que estão em casa ou aquelas que estão indo para o trabalho e voltando para casa, para aquelas que estão sofrendo com o seu comércio fechado, para aquelas que estão desempregadas e não sabem o que fazer. O lar surgiu para pegar essas pessoas, pastoreá-las, cuidar delas, dar esperança para elas. E após a pandemia, o lar se tornar algo físico. O lar virtual nunca vai deixar de existir. Mas eu gostaria muito que Deus concedesse a graça de existir um lar físico também, justamente para alcançar aqueles que são mais complicados de alcançar. Porque existem pessoas que têm bloqueio. Não sei qual motivo, se o motivo dela, mas tem muito bloqueio em aceitar a mensagem da cruz, o evangelho. E eu quero correr atrás dessas pessoas. O lar surgiu para correr atrás desses bloqueados, desiludidos, doentes, dessas pessoas. E qual tem sido essa prática assim, que a irmã tem encontrado? Por exemplo, os contatos, como a irmã faz? Como que acontece todo esse contato, esse diálogo, esse acompanhamento? Certo. Nós temos um aplicativo que você pode baixar pelo Google Play. Você pode baixar o Lar, Minha Igreja, Lar, e você se cadastra como membro ou não. E aí você vai participando de tudo, recebendo as mensagens, os vídeos, os áudios, conversando comigo, eu conversando contigo, buscando outras pessoas em mesma situação, e cada um vai buscando mais um.
e focando nessa temática de não buscar membro de igreja nenhuma, e não buscar pessoas que estejam bem em seus lugares, mas buscar aqueles que mais precisam de ajuda. Eu mesma cato pessoas no Face, no Instagram, amigas de trabalho, familiares de pessoas que eu cuidei no hospital. E assim a gente vai buscando, 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 e vai enchendo o lar de uma membresia que eu vou te contar, galera. Eu acho que o pastor Jung queria ter, viu? Porque não é aquele tipo de membresia que chega assim e diz, vamos cantar um hino ao Senhor. Não é. É o tipo de membresia que chega assim, sabe? Chamando palavrões e revoltados com a vida. Mas é esse povo que eu quero, sabe? Alguém tem que cuidar deles. E o lar está cuidando. Então, deixa ser invasivo, então. Por exemplo, a irmã falou de que gostava de plantar igreja, né? Quero dizer a irmã que é a primeira vez que eu ouço esse ministério, né, sobre como trabalhar com esse mundo virtual. Embora desde 94 que eu mexo com internet, eu sempre tentei evangelizar, e até tem um pastor, né, fruto do trabalho, hoje pastor, batizei, e a irmã pretende ampliar para outros, vamos dizer, pastores, para outras igrejas, sei lá, para plantar esse lar em outros estados, como que há alguma perspectiva nesse aspecto, porque eu sou o primeiro candidato. Opa! Ô, Glória! Não, Sim, sim, porque sim. o propósito da live, porque eu já estou na etapa final, né? Sempre falo, acabei de ser vô, então aí eu falei, não, estou minha etapa final que vai até os 120 anos, né? Então eu queria saber se há uma projeção, como que pode ser feito, se alguém está interessado em participar, fazer uma congregação do lar, né? Sem dúvida, é só falar comigo. Eu passo o link do aplicativo, é gratuito e explico tudo direitinho. Agora, a pessoa que se interessar por esse lar, pelo lar, tem que estar disposto a lidar com problemas. E depois ter a glória, que é toda de Deus, de ver vidas transformadas. O lar é para transformar vidas. Nós tivemos, Aguilera, agora há pouco, o testemunho de um dos nossos membros que estava sofrendo com depressão e ela queria matar a si mesma e ao filho. E foi através do trabalho do lar que ela voltou a um tratamento medicamentoso e também psicológico. E com o acompanhamento espiritual, ela hoje é uma outra pessoa e é a multiplicadora da graça do Senhor. O lar é para isso. Uhum. Oi, Jussi! Fala aí, Jussi! Oi? Fala aí, Jussi! Deixa eu ligar o som aqui, que acho que está desativado o som dele. Realmente estava desativado. Bom dia a todos. Acabei de chegar, estou ouvindo primeiro. Beleza, Primeiro beleza. ouvir, depois falar. Primeiro ouvir, depois falar. Tá certo. Você está vendo, Aguilera, como o Ministério das Mulheres não é agressivo? As pastoras, elas não têm interesse de tomar lugar de ninguém. As pastoras não têm interesse de agredir a ordem, nem agredir a denominação. Nós não temos interesses próprios em enriquecimento, nem em termos, sabe, grandes cargos ou, sei lá, aparecermos. Nós queremos trabalhar para o reino de Deus. E nós entendemos que nós não ofendemos ao Senhor, nem a nossa denominação, sendo pastoras. Nós temos inúmeros argumentos
nós temos um trabalho que é profícuo, um trabalho sério para mostrarmos. Nós temos história e nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Mas nunca, Guilherme, nunca nós enveredaríamos por esse caminho se nós tivéssemos a mínima dúvida que isso desonraria o nome de Jesus. Nós temos certeza absoluta do nosso chamado. Nós temos certeza absoluta que Deus não nos rejeita. Nós temos certeza absoluta que nós não somos antibíblicas. Por isso nós estamos aqui e vamos continuar trabalhando para que o Ministério Pastoral Feminino seja devidamente reconhecido por todos. Nós não queremos uma ordem de mulheres nem uma ordem de homens. Nós entendemos que pastores devem andar unidos, independente do seu sexo, do seu gênero. Nós somos biblicamente, nós somos pessoas bíblicas, nós somos fiéis à doutrina batista. Aqui na Paraíba o pessoal diz que quem mais é batista sou eu, e eu sou mulher. Né? Nós estamos aqui para servir. Muita gente não entende isso. Pensam que as mulheres querem agora ocupar um espaço que não lhes cabe, que não lhe é devido. Mas eu posso provar isso. A história também prova que isso é um engodo, que as mulheres pastoras são uma realidade necessária e uma realidade aprovada por Deus. Eu entendo a postura da irmã, eu acho que, aliás, eu acompanho talvez já há 20 anos isso, né? A primeira pastora que eu tive o privilégio de conhecer num grupo batista virtualmente foi a pastora Zenilda, e a gente tem tentado trabalhar essa ideia, né, do ministério das irmãs. Então, eu entendo essa questão e sei da dificuldade. E, devido a isso, também vem a seguinte pergunta: como que a irmã se desenvolve, né? Como que a irmã se sente no meio desse grupo maioritário masculino, sabendo que está em uma ordem, né? Que desculpe a palavra que eu vou usar, é um tanto esquizofrênica, porque alguns estados aceitam, e lá por lá a pessoa entra, mas lá na ordem há uma série de conflitos, enfim. Eu não gosto de entrar muito nessa questão, porque minhas marcas são já conhecidas, né? Minha herege e tudo mais. Até o Turiaguinho falava que eu era o liberal por aceitar o Ministério Pastoral Feminino. Mas já estou acostumado, 40 anos no Ministério, a gente já sabe que isso acontece, a irmã também sabe. Mas qual é a sensação? É somente uma curiosidade pessoal, né? Eu vou falar honestamente. Como que a irmã, né, se sente, assim, às vezes, atrapalhando, ou que existe algum desconforto? Como que a irmã se sente? Qual é a experiência? Porque eu, no meio de mulheres, tenho alguns cuidados. A irmã, como que essa vivência? Nós somos mulheres curiosas, também homem é curioso. É verdade. Essa vivência é cheia de altos e baixos. Há momentos na nossa ordem, na diretoria, no conselho da ordem, que você se sente igual, que você está ali lutando em prol de temas e de problemas que são comuns a homens e mulheres, às igrejas do Senhor e tudo. E há momentos em que você se sente extremamente ofendida pelo comportamento de alguns. Principalmente os de São Paulo. São Paulo é muito contra nós, Minas Gerais é muito contra nós, a Bahia é muito contra nós. Existem estados que são... Mesmo quando eu fui diretor executivo da Ordem dos Pastores aqui em São Paulo, eu já era olhado com esgueio. Me tornei diretor executivo bem no meio daquele inflamável de Florianópolis, sim. Né, que queriam crucificar a Zenilda, queriam crucificar a Sílvia, você entendeu?
porque sempre foram, né? Então, eu digo, infelizmente, essa falta de respeito começa aqui nesse estado que eu faço parte e eu posso falar. Começa aqui nesse estado, no estado de São Paulo. Me perdoe, João Martins, me perdoe o pessoal da Ordem, mas principalmente São Paulo é o carro-chefe que não consegue entender que o ministério pastoral não tem gênero, tem servos. E servos são homens e mulheres. Em 30 anos de ministério pastoral que tenho, nas igrejas que pastoreei, que foram bem, que cresceram, desenvolveram, as mulheres sempre foram a locomotiva que tocaram o trabalho. Sempre foram. Então, eu nunca tive problema em ter líderes mulheres e não tenho dificuldade de bater continência à minha vice-presidente da Ordem. Não tenho. Ah, que bom! Mas é assim, uns não vão nos aceitar nunca, e serão os mais desrespeitosos, né? Mas como eu estava falando, é coisas de altos e baixos. O seu executivo hoje, em São Paulo, Juraci, ele é muito amigo meu. Nós nos damos bem, eu abraço aquela barrigona dele com muito carinho, né? Mas eu sei da dificuldade que é ser pastor em São Paulo, ou tentar ser pastor em São Paulo. Mas não é só em São Paulo, em outros lugares também. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Há grupos na internet que nos tratam assim. Eu vou ler para você ter uma noção. Se pessoas com coronavírus entrassem na sala, você sairia? Porque pastores permanecem na OPBB junto com as mulheres. Isso é o que a gente recebe na internet todos os dias. Isso é que pessoas contrárias fazem conosco. Existem os contrários que mostram respeito. E existem aqueles contrários que querem simplesmente nos destruir. Querem nos banir, não só da ordem, como da denominação, e se possível fosse, até desse mundo. Não é? Agora eles vão ter que trabalhar muito para isso. Porque enquanto eu respirar, enquanto o Zenilda respirar, enquanto muitas outras pastoras respirarem, eles vão ter que nos engolir. Aí vai mesmo, é? Pois é. Então, assim, tem horas, Aguilera, que você diz assim, nesse assunto você está comigo, você me apoia e eu te apoio. Mas quando se fala de mulheres, você sai fora e me deixa só. E há momentos em que você se sente abraçada e acolhida. Então, são altos e baixos, tremendos. Mas uma coisa eu preciso ressaltar. Nós somos ordenadas por homens. Eu sou eleita pelo voto masculino. Inclusive, Não teve uma reunião da Ordem dos Pastores, uma assembleia, em que tenha sido eleita para alguma coisa com votos de mulheres. As mulheres estavam lá, mas em número muito reduzido. E se há um cargo ocupado por uma mulher na Ordem dos Pastores, esse cargo foi lhe confiado por homens que a apoiam, que respeitam, que conhecem o trabalho e que não se sentem incomodados com a presença de uma mulher. E nós estamos nos comportando de um jeito tão digno que em todos esses anos você não escutou. Eu garanto que você não escutou. Ah, a pastora Diana foi expulsa da reunião. Ah, a pastora fulana foi expulsa da igreja. Não existe isso. Claro que há exceções, em todo canto há. Mas o comportamento das pastoras, o seu modo de vida, o seu trabalho, é algo a ser admirado por muita gente. É claro que eu não sou muito popular entre muitas delas. Por quê? Porque eu não concordo com a premissa de colocar todas para dentro. Eu creio que quem tem vocação, chamado, quem tem dom de Deus e quem cumpre com as normas da sua denominação, aí sim possam entrar.
Acho que o som foi embora. O som da pastora foi desativado. Alguma coisa aconteceu aí. Irmã, está ouvindo? Voltei. Ah, voltou. Ah, tá bom. Acho que alguma coisa mexeu aí. É que nem a pastora. Eu Ela tá bloqueada. vou pedir aos irmãos, quem tiver alguma pergunta, coloca no chat, por favor, para eu juntar todas elas. E eu sei que todos nós, eu entendo, e eu já peço à irmã se conhecer quem mandou essa mensagem de coronavírus ali. Eu acho que é uma falta, acho que nem vou falar de cristão, né? Mas vou falar mais de educação. Tem que aquilo que Jesus nos ensina, né? Perdoar, né? A gente sabe. Peraí, tem mais. Deixa eu falar mais. Pode, eu gostaria de ouvir tudo. Eu gostaria de ouvir tudo que a irmã tem aí. Peraí, deixa eu te falei mostrar que estou mais. curioso. O Deus que chama mulheres para o pastorado não é Jeová, e sim Mamon, Deus desse mundo. Tem mais, viu? Tem mais. Vamos lá, deixa eu achar aqui que eu gravo tudinho. Pastores batistas, tomem vergonha na cara. Elegeram uma pastora como vice da OPBB, desmascara sua infidelidade à Bíblia. Realiza o que a gente enfrenta todo dia. Casa ou igreja governada por mulher tem o mesmo destino, o abismo. É isso que a gente enfrenta todo dia, meu filho. E sabe o que é que a gente faz? Ora por esse povo e continua trabalhando, porque a gente tem mais o que fazer. Realmente, eu, por um lado, é uma pena, né? A gente achar, eu fico assim meio até desnorteado, né? Porque eu já ouvi algumas coisas aqui em São Paulo, mas esses aí nunca. Pelo menos no grupo de pastores batistas aqui em São Paulo que eu faço parte, né? Que não é o grupo oficial. Aliás, o grupo oficial também não ouvi, nem um grupo de mais de 200 pastores. Muita crítica, que não é de Deus, não é bíblico, fica com tuas pastoras, coisa assim, mas nunca a esse extremo, né? O mais ilógico que eu tenho visto, né, que é algo que nem adianta aqui comentar, né, mas nada tão deselegante quanto isso. Mas tudo bem, mano. Eu sei que a luta é grande e era uma pergunta, né, que eu tinha e tem, vou estar sendo respondido. Agora, minha irmã, o que a irmã fala diante de toda essa história, diante de toda essa diante de toda essa situação, né, que a irmã vê e que as coisas hoje são mais rápidas em serem conhecidas pela rede social, informativo e tudo mais, né? Muito mais, a gente sabe ao minuto as coisas que acontecem, né? O que a irmã diria a uma jovem de 15, 17 anos que sente no coração fervendo pelo pastorado e sabendo ao mesmo tempo, né, sendo uma pessoa batista, sabendo, ouvindo, até do seu pastor, às vezes, não sei, coisas negativas, o que a irmã diria? Eu a incentivaria, a Glera, a ser pastora, e também diria para não escutar besteira, para escutar coisas boas e pensar no reino de Deus. Nós somos bombardeadas nos seminários, nas escolas bíblicas, em pequenos grupos, por palavras tipo assim, argumentos bobos, tipo, entre os 12 não tinha uma mulher, você agora quer ser pastora, Jesus não chamou mulheres, só chamou homens para o seu colegiado, usa a palavra colegiado. E não chamou nenhum homem para os 12, mas também não chamou nenhum que não fosse judeu,
não chamou nenhum preto. Nós temos hoje pastores pretos? Ah, não pode não, porque Jesus não chamou preto para os seus 12. É para ser ao pé da letra? Então, assim, nós somos bombardeadas com argumentos fracos, mas que acabam entrando na cabeça das mulheres, e as mulheres acabam se confundindo, achando que vão fazer algo pecaminoso em se tornarem pastoras. E não há pecado em ser pastora. Isso tem que ser tirado do imaginário. Muitas dizem assim, e muitos, então por que agora vocês querem isso? Se vocês sempre trabalharam e nunca tiveram esse título, por que vocês querem agora? E eu digo, mas não é de agora não. É há muito tempo. Como ele disse no começo, minha carteirinha é da ordem de 2000, eu trabalho desde os 15 anos de idade, não é de agora. E antes de mim, outras existiram, não é? E pela condição da mulher, elas não conseguiram atingir o objetivo, que eram ser ordenadas pastoras. Hoje a gente pode, hoje a gente consegue. Com dificuldade ou não, a gente consegue, né? Então, eu a incentivaria, eu gostaria muito que nós tivéssemos doutrinadores melhores, preparados em nossos seminários, em nossas escolas bíblicas, que pudessem estudar o tema a fundo e não apenas repetir bobagens como mulher fique calada na igreja, e etc, etc, etc. Muitas vezes eu me dispus, Aguilera, a entrar em debates, a argumentar, a estar em fóruns, em simpósios, para falar do tema, mas como alguns não se acham confortáveis e outros têm muito medo de serem convencidos, a gente acaba ficando de lado, né? Mas a minha esperança é que mulheres se levantem para o ministério pastoral feminino, sem medo nenhum, sabendo que isso não é só necessário, mas que isso também agrada ao Senhor. Olha, deixa eu mostrar a vocês umas coisas aqui, é porque fica ao contrário, né? Mas existem bons livros, a exemplo de Mulheres na Igreja, de Stanley Grant, que pode ajudar. Nossos autores batistas, tipo de João Pedro, quem não conhece João Pedro? Batistas, Denominação e Independência, podem ajudar na elaboração de um conceito mais saudável sobre o ministério feminino. Mulheres no ministério, tem 4 abordagens de pessoas que são contra, são a favor e meio termo, que podem ajudar também na elaboração de um pensamento. Se você se enveredar pela história, você vai ver que muitas mulheres lutaram por justiça, não eram feministas loucas, desvairadas, mas lutaram por uma causa nobre. Um dia desses me perguntaram por que eu cito pessoas não crentes, porque a gente aprende com os não crentes também. Não é isso? E por que só fechar num patamar cristão tendo tanta riqueza nesse mundo para se aprender e reter, o que é bom? Conversava com uma menina um dia desses sobre Malala. Malala só queria estudar e levou um tiro por isso. Não é? Então, existem causas nobres que não são essencialmente feministas, que eu detesto quem me chama de feminista. Eu não sou feminista. Eu não quero nada que não seja o certo. Eu não quero destruir família nenhuma. A minha família é uma bênção. O meu marido é uma bênção. E eu vou te contar, como se diz aqui no Nordeste, tinha que ser muito macho, muito homem para casar com uma mulher feito eu. Certo? E ele casou, e nós nos respeitamos, nos ajudamos, nos amamos, e ele continua sendo cabeça da casa e a pastora da igreja. E nunca teve bronca com isso. Então, eu incentivo toda mulher que se sinta chamada por Deus ao ministério pastoral a comprar essa briga, a entrar com vontade, com paixão, sabendo que excelente obra almeja. Ontem meu genro é advogado aqui em Brasília
eu perguntava algumas coisas sobre a Constituição, essas coisas, e conversava um bocado sobre isso, essa falta. E eu sei, já a pastora Zenilda já falou, a vez passada, né, que as irmãs não querem fazer outra ordem e tudo mais. E eu até concordo, né? Mas deixa continuar dentro dessa questão de que eu chamo, esse desejo de poder, exclusividade patriarcal, que eu chamo, continuar tocando nesse assunto. A irmã falou e leu isso ali, e quando vinha, eu estou hoje em Brasília, vim de São Carlos, rodei 12 horas para conhecer minha neta, né, minha primeira neta, e eu ouvi no rádio, né, sobre os tipos de violência que a mulher sofre. Isso ali é uma violência psicológica, né, sem dúvida nenhuma. Então, exatamente é isso que eu queria perguntar. A irmã que está nesse campo, né, que sofre essa violência psicológica, emocional, como que a irmã, agora, no mundo evangélico, a irmã tem vivenciado essa violência que tanto se trata hoje, que tem crescido bastante por causa da quarentena? A irmã tem atendido, acompanhado, e nesse lar também, a violência contra a mulher? Sim, sim. E tem aumentado muito. E porque a mulher, ela é mais frágil. Mas a mulher, ela é mais frágil, né? Por mais fortes que sejamos, nós somos mais frágeis. Somos mais sentimentais, fisicamente mais fracas. Eu queria fazer um parênteses aí no que você está falando, porque eu acho assim que a mulher ela é mais frágil até pelo jeito como a sociedade trata essa mulher, não somente, às vezes fisicamente, mas que a sociedade e até o nosso didático, a nossa teologia, faz essa mulher muitas vezes ser frágil, não biblicamente, mas em termos de posicionamento e tal, e se sujeitar à violência. Concorda? Pois é, sim, sim. Nós somos educadas para dizermos sim, Senhor, e não, Senhor. Né? E se sentir abençoada quando maltratada ou levar um tapa do marido porque ele quer o seu bem. Né? Isso é um engodo. Isso foi incutido, eu imagino, também na mente dos homens, porque muitos acham que a mulher é propriedade. E dizem, como disse lá no Velho Testamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, como se a mulher fosse algo que lhe pertencesse e fosse equiparada a uma casa, a um camelo, né? Mas eu creio que ali foi uma gradação, o texto é gradativo, e não equiparou a mulher a uma coisa, mas colocou ali importância, né? Tome cuidado com o que é importante para você, a sua mulher, a sua casa, etc, etc, etc e tal. Né? O homem que não é bem doutrinado, ele olha para a mulher diferente. Ele não vê o quanto Deus deu valor à mulher. Se o irmão observar bem, a distribuição das tribos no acampamento de Israel foi feita por causa das mulheres, das esposas. Quando Deus prometeu bênção a Abraão, Abraão podia ser pai de uma grande nação, tendo como filho de qualquer mulher. Mas Sara estava incluída nessa bênção, e ele só foi pai de uma grande nação porque Sara foi incluída na bênção. Por que não foi de outra mulher, se a bênção era de Abraão?
Deus sempre deu valor e importância às mulheres. Os homens é que partiram da premissa de não dar, de separar ou de inferiorizar. Até o templo, Aguilera. Eu estava estudando um dia desses, até o templo havia separação entre homens e mulheres, mas o templo de Salomão não tinha. Foi Herodes que inventou essa moda. Sabe? E as pessoas não estudam e vão repetindo e vão se acostumando com o comportamento. E esse comportamento vira tradição. E essa tradição acaba tolhendo direitos das mulheres e acabam colocando elas como ser espiritual de segunda classe e ser social de segunda classe. Como ele disse, eu não sou feminista, mas o que é errado é errado. E o homem que trata a mulher com desrespeito à violência, ele precisa ser punido. Eu já sofri muito tipo de violência. Eu já fui para uma igreja eu já fui para uma reunião onde colocaram todos os homens da diretoria na mesa e não me chamaram. Isso é violência. E eu fiquei na plateia até que um homem veio, me pegou pela mão, me levou para a mesa, puxou uma cadeira e me sentou lá. E ele fez isso porque ele sabe que eu sou esquentadinha às vezes, e eu ia levantar e eu mesmo ia puxar essa cadeira, empurrar um para um lado, para o outro, sentar no meio. Mas ele fez isso para me proteger. Como também já sofri muito tipo de violência em igrejas que diziam assim, sucessão pastoral, né, Zenilda? Esse é o nosso problema também. Sucessão pastoral, Aguilera. Fazem uma lista de pastores. Aí, se colocarem o seu nome, colocam lá embaixo. E, por favor, me entendam bem, não me entendam mal pelo que eu vou dizer agora. Muitas vezes as mulheres têm mais qualificação para ficar naquela igreja, para assumir aquela igreja, para assumir aquele cargo, mas elas perdem e são jogadas de lado. Por quê? Porque simplesmente são mulheres. Isso também é violência. E eu tenho trabalhado nas igrejas isso. Por que é que você me chama para pregar? Por que é que você me chama para dar aula em escola dominical? Por que é que você me chama para aconselhamento? Por que é que você me chama para casar, para enterrar, para batizar? E na hora de uma sucessão pastoral para assumir a igreja eu não posso. Eu posso fazer tudo, mas eu não posso ser a presidente da igreja, a pastora da igreja. Mas eu não vou mais. Então, assim, só chamo vocês, as pastoras, para congresso de mulheres. Né? Aniversário da MCM, aniversário do ciclo de mulheres, aí chamam vocês. Aniversário da igreja não chama, não. Né? Então, assim, são violências e violências. As pastoras sofrem um tipo de violência. E as mulheres em casa, que não são pastoras, sofrem outro tipo de violência. Mas essa violência, Guilherme, que você tocou, existe, é uma realidade. E eu não quero, jamais, que os nossos homens batistas sejam efeminados, baixem a cabeça demais ou percam o seu papel. Eu sempre digo aqui em casa que é um privilégio ser homem, ser o cabeça da casa. Eu ensino isso para os meus filhos. Mas uma coisa é você ser o cabeça da sua casa, outra é você no trabalho não aceitar a liderança da sua chefe. Outra é você na igreja não aceitar uma mulher porque ela é mulher, ela é pastora. Você tem que se conter e saber também o seu papel, o seu lugar. E nunca ser violentos psicologicamente ou fisicamente com uma mulher. Se isso acontecer, Aguilera, eu convoco, eu incentivo e chamo as mulheres ao feito. Mulheres, não aceitem nenhum tipo de violência. Você não nasceu para sofrer isso. Você é tão cidadã espiritual do céu quanto qualquer homem dessa terra. Já estamos indo para o fim. Deixa eu colocar algumas perguntas. Vou ver o bate-papo agora, mas antes de entrar nas questões, eu quero dizer à irmã e a outras pastoras de que eu estou todas estas
Essa entrevista estou colocando, está no Facebook também, e está sendo colocada num canal que eu estou montando agora, né, que chama Texto e Contexto. E neste canal estou colocando, já coloquei da pastora Zenilda, coloquei da entrevista passada das 5 pastoras, e a minha proposta desse canal é, a partir de julho, desenvolver vários vídeos exatamente, não sei se é desmontando, né? Não sei se é a palavra correta, mas porque eu entendo que pastora é uma questão bíblica, vamos dizer, usar essa expressão, porque, na minha perspectiva, tanto quem é contra ou a favor do ministério pastoral feminino, eu entendo de que nós não temos base bíblica, nós temos referência bíblica, que é diferente para mim. Teologicamente, nós podemos provar, a pessoa pode provar uma perspectiva teológica, porque há uma série de questões hermenêuticas, metodológicas, que eu pretendo, nesse canal, expor dentro daquilo que eu aprendi, porque hoje também eu estive no lado de lá. Como a irmã disse muito bem, né? Vai estudar, e o que eu fiz. E aí eu entendi que a minha visão teológica é extremamente preconceituosa, né? A minha, não estou dizendo que os pastores lá são, porque a minha, preconceituosa, e também é uma perda de espaço que eu estaria perdendo. Essa é a minha experiência. Então, eu tive que ter uma conversão, vamos colocar. Então, essa foi a minha experiência. Não estou dizendo que isso é que os pastores estão falando, mas a minha experiência é a minha. Então, reconheço o meu pecado, pecado confessado, perdoado, e vamos para frente. Mas deixa, então, colocar as perguntas que podem ter aqui, os comentários, né? Por que você acha que a UPB não se posiciona para a comissão de ética com aqueles que ofendem as pastoras, já que hoje um grupo de pastora faz parte da UPB, a UPBB? Essa é uma pergunta, né? Vamos lá. Além de São Paulo, capital, não aceita pastora, meu concílio foi esvaziado para não totalizar o total exigido de 7 pastores inscritos na ordem. Se eu pudesse estar lá em todos os concílios, eu estaria, viu, minha irmã? Eu sou da ordem, esta semana eu vou pagar a anuidade, então está tudo certinho. Do Cleverson, meu coração tem sido trabalhado quanto ao pastorado feminino. Já fui muito crítico, hoje procuro estudar o assunto mais a fundo. Tenho ouvido a Aguilera, obrigado Aguilera por disponibilizar essas oportunidades. Excelente pergunta, pastor professor Miguel Aguilera. Jovem moça, não deveriam ter receio ao maravilhoso chamado de Deus. Amém, pastor Cleverson, somos chamados por Deus e para Deus, disse a Eunice Maurílio. Da Zenilda, como pastora na diretoria da UPBB, você tem sentido que há espaço para se posicionar, além das causas em comum, com assunto que diz respeito exclusivamente a mulheres ou as pastoras. Uma mulher chamada precisa primeiro obedecer a Deus, agradar a Deus, é isso que dará força para atender o ministério. A Cleverson, uma vez, não conhecia a pastora Diana, mas a palavra dela inicial foi fundamental para admirá-la e respeitá-la. Parabéns pela postura. Meu pastor sênior, disse a Eunice, convocou meu concílio após eu concluir estágio de capelania no presídio feminino de Carandiru, o curso de teologia pela Universidade Metodista. Aos poucos tem me aberto espaço para lecionar a classe de preparação de batismo e agora iniciando a escrever pastorais. A Constituição, disse o Almir, do Brasil é desrespeitada por algumas igrejas no Brasil em razão da diretoria do Diretório da Igualdade. Enfim, artigo 5. Bom, acho que a única pergunta é essa feita, né, que de certa maneira foi já até respondida, né? Mas vou repetir. Por que você acha que a UPBB
não se posiciona pela comissão de ética com aqueles que ofendem as pastoras, já que hoje um grupo de pastores faz parte, da OPBB? É uma boa pergunta. Posso responder? Pode, fica à vontade. Em ocasião dessas agressões, eu pedi uma nota de repúdio à ordem, ao conselho da ordem. E isso foi debatido lá e, por maioria, essa nota de repúdio não foi aceita, eles não quiseram fazer. Isso me deixou muito chateada, certo? E eu não... Quando eu quero falar, eu falo. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas, oh, meu Deus, o Espírito Santo tem que trabalhar muito, porque eu sou incisiva quando precisa ser. E eu disse que... E eu lutei por essa nota de repúdio. Lutei muito. Mas ela não foi aceita. E o argumento deles foi que não era necessário, porque se a ordem mexesse no assunto, outras agressões surgiriam e nós seríamos muito mais atacadas do que então. E eu creio que isso foi uma simples desculpa. Porque nós temos ordens seccionais muito fortes. A de São Paulo é muito forte. Seus pastores são líderes de nossa denominação. São pastores de grandes igrejas. Alguns do Rio de Janeiro, alguns de Brasília, alguns da Bahia, alguns de Minas, argumentaram o contrário. E nós acabamos não tendo essa nota de repúdio, não tendo nenhuma iniciativa a respeito daquelas agressões. Por muito eu insistir, foi colocado em ata que os presidentes e executivos de cada seção, os presidentes e executivos de cada ordem em seus estados, deveriam orientar os seus pastores a não desrespeitar as pastoras, a medir as suas palavras e não agir da forma que estavam agindo. Para mim, colocar isso em ata no Conselho da Ordem foi uma vitória. Pelo menos eu mexi com a hombridade deles, porque se há pastoras dentro da Ordem, podia ser apenas uma, eles têm a obrigação de proteger. Fazemos parte daquilo. Pagamos a anuidade também. Temos as nossas igrejas também. E por que então não sermos protegidas pelos pastores, pela ordem, como os outros são? E eu tenho lutado, Aguilera, por isso lá dentro. Houve uma reunião em Minas Gerais, uma Assembleia Geral, onde se colocaria, foi proposto se colocar o termo pastores e pastoras no nosso estatuto. Eu estava lá na plateia, eu desci da mesa, eu era da mesa, mas eu fui para a plateia pregar microfone e defender tal posição. E eu tive alguns aliados, mas nós perdemos e acabou não entrando o termo pastores e pastoras no nosso estatuto por acharem ser redundante, por acharem ser desnecessário. Eu tenho lutado muito pelas mulheres aqui dentro da ordem. Agora há pouco mesmo faleceu uma colega nossa e ela, por não ser membro da ordem, por não deixarem ela ser, porque uma coisa é você não ter qualificações, nem cumprir com os padrões. Outra coisa é você não fazer parte, porque não lhe deixa. Né? E ela faleceu e é uma das pessoas que não tem direito a um seguro no funeral que a ordem oferece. Por quê? Porque não faz parte. E por que não faz parte? Porque não se deixa fazer. Então, eu tenho lutado muito aqui dentro pelas pastoras. Né? Não, para algumas delas, infelizmente, não são todas, mas para uma ou outra mais revoltada ou insatisfeita, se eu fosse presidente da ordem, ainda não ia ser suficiente. Mas é notório o trabalho de quem está aqui, em loco, correndo atrás das coisas. Isso eu falo de mim, eu falo da Raquel e das outras que nos sucederão, porque
Nesse ano eu não posso mais ser eleita. E nem a Raquel. Então, ficar uma lacuna feminina aqui na diretoria, né? Mas foi por isso, Zé, não foi conveniente ao Conselho tomar alguma atitude contra essas agressões que nós sofremos na internet. Apenas ficou registrado em ata que os seus executivos e presidentes deveriam orientar os seus pastores a não agir desta forma. Pastora Aguilera, posso fazer uma pergunta rápida? 2 perguntas rápidas? Claro, meu filho, mande ver. Pastora Diana, eu vou fazer 2 perguntas na base do que eu fui lendo aqui. A primeira delas, a irmã concorda em movimentos jurídicos para defender o Ministério Pastoral Feminino dentro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil? Primeira pergunta é essa. A senhora acha que deve-se mover ações para conseguir zelar pelos direitos das mulheres dentro da ordem? Primeira questão. E a segunda, que me interessa muito: qual é a posição do pastor Adilson, presidente da ordem, já que ele é executivo aqui do estado de São Paulo? Qual é o posicionamento dele? Qual é o relacionamento dele com a irmã e com as pastoras? Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Josi, sei não, viu? A irmã deu a ordem para falar, então agora... Deixa eu... Agora vai ter que... Antes de você responder, eu não sei se você... Oi? Eu não sei se você vai responder da maneira como eu estou pensando, mas não falando especificamente do presidente, não falando especificamente do presidente da ordem atual, mas falando de celebridades denominacionais, muitas vezes eu tenho ouvido de pessoas assim que eles dizem o seguinte: olha, eu já tenho muito problema para me envolver com essa questão das pastoras. E eu não quero ter nenhum envolvimento com esse assunto. Eu já ouvi algumas vezes dessas pessoas que Deus colocou em posições estratégicas e que poderiam ser pessoas decisivas na questão de resolver essa questão de pastoras em termos institucionais na ordem e que não se importam com aquilo que acontece, a não ser em preservar o que eles julgam ser a sua reputação denominacional, que também é muito frágil, porque essa questão denominacional é uma ilusão. Hoje você pode estar com tudo, vamos dizer, ser uma pessoa super considerada e etc. E amanhã isso pode vir por terra por razões que não tem nada a ver com o pastor ou qualquer outra coisa. Então, o que eu tenho ouvido, não sei o que a Diana vai falar especificamente, mas é que, infelizmente, nós temos pessoas assim, a denominação, mas também temos pessoas que usam da sua posição e têm usado ao longo dos anos para resolver, para
resolver essa questão. O som da irmã Zenilda não está bom. Das pastoras, né, institucionalmente. Eu não sei se deu para entender a pergunta, minha irmã, porque o som da Zenilda, não sei como está para os outros, mas está muito... está cortado. Bom, pode responder aquilo. Deu para entender? Deu. Ah, tá bom. Sim. Vamos lá. A questão das celebridades da nossa denominação. Tem duas perguntas. Exato. É indiscutível. Nós temos os figurões. Esses figurões transitam entre congressos e assembleias, em cargos e mais cargos. E para você eleger uma pessoa com nome, entre aspas, menor, é complicado. E essas celebridades, elas não querem se queimar defendendo o ministério pastoral feminino. Então, alguns ficam escondidos com o seu pensamento e outros simplesmente dizem que são contra. Os que são favoráveis, alguns dos favoráveis não lutam, Aguilera, por nós. Eles apoiam, mas não lutam como deveriam. Mas é difícil, é muito difícil, né? Mas, assim, Zenilda, nós não precisamos de celebridades. Deus, ele age de forma surpreendente. Me disseram uma vez que eu nunca pregaria em Minas Gerais. E eu preguei na Igreja Presbiteriana Central de Contagem. Realiza. Uma mulher pastora batista pregou na Igreja Presbiteriana Central de Contagem. É o que Deus faz. Se você não me coloca lá, Deus coloca, bicho. A gente precisa de celebridade, não. Facilitaria muito. Mas, já que não quer facilitar, a gente vai pelo caminho mais espinhoso. Mas vai. Jussi, em questão do Adilson. Adilson é muito respeitoso. Da mesma forma que é muito frio. Comigo. Isso é uma opinião pessoal. Eu creio piamente que se alguns dessa diretoria pudessem me empurrar para baixo da mesa para ninguém ver que eu estou ali, fariam. Mas só que eu gosto de vermelho, eu ponho um batom vermelho, e eu falo muito, e é difícil me esconder. Certo? E eu não vou deixar ninguém fazer de conta que eu não estou lá. Enquanto Deus quiser, estaremos lá, não é, Zenilda? Enquanto Deus quiser. Né? Essa é a minha opinião sobre o Adilson. Nada pessoal contra ele. Mas eu sei que ele é muito frio nessa questão. Vamos lá. Sobre o jurídico, para a gente não demorar tanto. Eu sou de uma parcela que defende que jamais nós, pastoras, deveríamos entrar com ações judiciais contra o PBB. Eu, muitas vezes, por me sentir ofendida lá dentro, já pensei em entrar. Mas como eu entraria com ação judicial contra algo que eu mesma faço parte? Eu tinha que sair para poder brigar com a ordem. E achei melhor ficar e lutar aqui. Então, eu, particularmente, defendo que nós não deveríamos entrar com ações judiciais contra a ordem. Pelo contrário, se a ordem diz, faça concílio, se a ordem diz, faça assim, faça assado, eu creio que as mulheres deveriam fazer ipsilítere, para depois não dizerem assim, entrou por favor, entrou por mandado judicial, entrou, mas não deveria entrar. Eu mesma, Jussi, estrago na cara de quem quiser. Convocação, concílio, ata, tudo. Porque eu quero ver alguém dizer que eu entrei pela janela. Então, eu oriento as mulheres, Jussi, a fazerem conforme eles querem. E nós vamos lutando e conscientizando as pessoas. E a igreja, prestem atenção nisso. Nós devemos conscientizar as novas gerações, conscientizar a igreja sobre o assunto. Porque é a igreja quem pede concílio, é ela que valida o seu chamado.
Não é a ordem dos pastores. A ordem é um colegiado que você ingressa ou não, se você quiser. Algumas querem e são impedidas, isso é outro assunto. Mas nós devemos conscientizar as igrejas para que seja cada vez mais fácil o ingresso das mulheres na ordem, se elas assim quiserem. A pastora Diana, eu quero agradecer, mas antes eu gostaria que a irmã deixasse a sua última palavra, a sua última mensagem, e também aproveitando-se esse momento para se despedir, certo? Então, fique à vontade. Se a irmã quiser fazer apelo para o Ministério Pastoral Feminino, já levantei a mão. Já. Mas a irmã, gostei de uma colocação que eu vou me colocar já com a irmã. Não sou, né? A irmã disse que tem pessoas que apoiam, pastores que apoiam e tem pastores que lutam. Quero ser do segundo grupo, tá? Por isso que eu estou fazendo esse canal. Por isso eu quero entrevistar todo sábado às 10 horas uma pastora, uma mulher pastora. Porque, irmã, eu quero dizer honestamente, eu fico impressionado com o êxito, com o sucesso do Ministério das Mulheres. E eu fico me perguntando, vamos pensar no Conselho de Gamaliel. Se Deus não está nesse negócio, como que tanta conversão, como que tanto testemunho, como que tanta libertação? Porque eu vejo, acompanho o site, não, o Facebook, eu vejo lá mulheres batizando, convertendo, eu ouço de Santa Catarina, leio do norte, do sul, diferentes lugares, as lutas. E a irmã disse uma coisa muito interessante, que eu quero marcar, que essa também é a minha impressão. A irmã, acho que representa as pastoras, muitas coisas, e também naquilo que a irmã disse no começo. As irmãs pegam realmente bombas, ou melhor, as mulheres pastoras. E me fez lembrar, enquanto a irmã falava dessas bombas, né, numa alusão, me fez lembrar Neemias. Né? Neemias perguntou, né, ou disse, né, como que está os muros, como está os túmulos dos meus pais. Está ruim. E o que ele fez? Ele foi lá, orou e falou, Senhor. Né? Até que ele foi. Eu acho que é isso que nos falta a nós homens. Né? Nós vemos, mas não vamos. Né? Não vamos. Então, as irmãs estão realmente representadas muito bem pela irmã e pela outras pastoras que eu tenho entrevistado. E é uma honra, assim, um privilégio de ter conversando, né, com as irmãs. Né? Eu sou fruto de um discipulado de uma paraibana. Eita. Entendeu? Acompanhei durante 21 anos. Morei com ela quando cheguei ao Brasil, lá na sua casa. Ela depois morou comigo quando casei. E acompanhei o ministério de uma missionária da igreja congregacional lá de Campina Grande. Então, eu sou fruto do ministério feminino. Então, meu ministério, minha vida, meus estudos, tudo é fruto. Então, eu tenho que agradecer às mulheres pastoras e hoje agradeço na pessoa da irmã por essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, sua palavra final para despedir. Eu lhe agradeço. Agradeço muito o convite. Agradeço a presença de vocês, viu, pessoal? Aê, show de bola. Agradeço as perguntas, a simpatia de vocês, a paciência também. Espero nos vermos em breve em outras lives. E, por favor, tudo que foi dito aqui, multipliquem, passem adiante. Os pastores batistas precisam entender que nós não somos ameaça.
que nós não somos algo que vai minar a nossa ordem ou denominação, que nós estamos aqui para acrescentar, para trabalhar no reino de Deus, como eles estão trabalhando. E, no mais, estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Por fim, digo que estou aqui como segunda vice-presidente. Menino do céu, é uma mulher. Segunda vice-presidente, realeze. É coisa de Deus. Se não fosse de Deus, a gente não estava aqui. Viu? Estou aqui como segunda vice-presidente, trabalhando em prol dos pastores batistas do Brasil. E uma das minhas bandeiras é o Ministério Pastoral Feminino, da qual continuarei lutando com todas as minhas forças. Peço que orem por mim, orem por minha família, orem pelo lar, orem pelo lar, lugar de amor e recomeço, e também orem por proteção. Eu trabalho na linha de frente desse tempo ruim que estamos vivendo. E eu peço a Deus todos os dias para não trazer doença para casa. Que Deus continue a proteger a todos nós que estamos trabalhando e as nossas famílias. Um abraço para minha Paraíba, um abraço também para Sergipe, da qual sou cidadã sergipana e aracajuana, por título. Um abraço para Pernambuco, terra onde eu nasci. E um abraço para todos os amigos e os inimigos também, meu filho. Um abraço para você também. Chegue junto, pergunte, conheça a gente, pare de falar besteira por aí, porque você não tem noção da bênção que é uma mulher pastora batista. Amém, irmã. Muito bom, muito gostoso mesmo estar com a irmã. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam, tanto via Facebook e tanto aqui no Zoom. E eu quero dizer aos irmãos que este vídeo, esta entrevista, vai ser colocada lá no texto e contexto. Procura lá, ou por Miguel Aguilera, está lá. Lá vou estar postando sempre. Também divulga esse canal, porque lá vai estar toda essa entrevista com as irmãs, estará nesse canal. E será um meio que as irmãs podem usar, assim que o desejarem, para a gente, como eu disse para a irmã, não quero somente apoiar, quero passar para a luta. Já tenho 40 anos no Ministério Pastoral, já fui chamado de pentecostal, de comunista, de carismático, de liberal, de herege. Já fui policiado por estudar na Metodista, tirar meu mestrado lá. Fui o primeiro batista a sair da Metodista. Hoje, todos os professores batistas estão indo lá. Né? Enfim, então, como eu lhe coloquei outro dia, né? Se a gente quer popularidade, não apoie as minorias, não se preocupe com as minorias que você vai apanhar. Então, não tem problema comigo. Eu falo para minha esposa, eu adoro quando me critica, porque me dá ânimo. Quando me coloca um adjetivo, me qualifica, eu não me ofendo, eu fico animado, eu fico empolgado, que estou no caminho certo. Minha irmã, muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? E nos estamos despedindo e graças a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém.